E aí, tudo certo? No vídeo anterior, nós aprendemos que a bicicleta de triatlon é a melhor escolha se eu desejo correr e pedalar ou se eu desejo fazer triatlon, duatlon, as provas, competir ou treinar para provas multiesporte, certo? Mas agora eu já sei, que eu devo priorizar aí a compra de uma bicicleta de triatlon, mas ainda assim eu sou muito cabeça dura, muito teimoso. Meu amigo me falou, o vendedor da loja me falou, o blogueiro do caramba me falou e eu quero comprar uma road bike. Bom, o princípio é o mesmo. Se a gente vai comprar uma road bike, uma speed, ou a gente vai comprar uma TT, a primeira coisa a se fazer é definir um orçamento. Porque podemos pensar o seguinte: a demanda de mercado por essas bikes é muito diferente. Então, naturalmente, a oferta também é diferente. E existe uma oferta muito reduzida de bicicletas de triatlon em relação às speeds, às road bikes. Então é muito mais fácil encontrar uma speed e é muito mais fácil pagar menos em uma speed do que em uma bicicleta de triatlon, pelo fato delas serem mais específicas e a oferta dessas bicicletas ser reduzida. A gente vai encontrar bicicletas de triatlon com grupos superiores, com materiais superiores. E então é muito difícil a gente encontrar hoje uma TT, uma bicicleta de triatlon que seja inteiramente de alumínio, que tenha 8 velocidades na traseira. A gente pode encontrar, sim, mas a probabilidade é reduzida e essas bicicletas vão ser muito antigas e gradualmente elas estão caindo em desuso e desaparecendo do mercado, Tem ficado obsoletas. Então, hoje, a gente consegue pensar juntos aqui que é muito difícil conseguir a sua primeira bicicleta já específica para triatlon se a gente está buscando investir abaixo de 8 mil. De 10 mil já é difícil, abaixo de 10 mil já é difícil encontrar uma bike de triatlon que esteja em bom estado de conservação, que tenha uma procedência garantida. Então, 8 mil para baixo é raríssimo, faz muito tempo que eu não vejo alguma. Então, aí tem um ponto. Por mais que seja mais interessante e favoreça o desempenho eu ter uma bicicleta de triatlon, se eu vou ter um orçamento para investir numa bicicleta de 3, de 5, de 6 mil, 7 mil, 8, 9 mil, talvez ainda valha a pena eu mesmo, ciente de que eu vou estar em desvantagem propulsiva, em desvantagem aerodinâmica, investir na road bike, porque eu vou ter um custo agregado de bike fit, um custo agregado de sapatilha, de capacete, de óculos, de câmera reserva, de espátula, de bomba para calibrar esse pneu e possivelmente, se eu quero treinar para uma prova mais longa, se eu quero estar bem organizado na minha logística de treinos, possivelmente eu vou ter que adquirir um rolo também. Então, um rolo de treino, para que eu possa treinar indoor. Então, muito importante definir um orçamento, porque talvez não seja o ponto ainda de planejar e optar por uma TT, por uma bicicleta de triatlon, se eu vou ter aí um orçamento de 7 mil, 8, 9, 10 mil para baixo, tá bem? Então, primeira coisa, definir o orçamento. Segundo, entender qual é o tamanho adequado de bicicletas. Dentro das road bikes, das speeds, pelo fato da geometria ser bastante padronizada, a gente encontra grades de tamanho da maior parte dos fabricantes relacionadas a uma medida específica do quadro, que é a medida do seat tube, que é o tubo do banco, numa tradução literal, Então, a gente vai ter aí uma grade de tamanhos que vai de 2 em 2 centímetros. Então as bicicletas têm tamanho 48, 50, 52, 54, 56, 58. E de forma geral a gente pode dizer que uma bicicleta 52
ela vai atender um atleta de 1,60 m até 1,70 m, mais ou menos. Uma bicicleta, ou melhor, vamos de baixo para cima. Uma bicicleta tamanho 50 vai atender um atleta que tem a altura de 1,50 a 1,60. Uma bicicleta tamanho 52 vai atender um atleta de 1,60 até 1,70. Um atleta que tenha 1 metro, uma bicicleta 54 vai atender um atleta que tenha de 1,70 até 1,78. Uma bicicleta tamanho 56 vai atender um atleta de 1,80 m até 1,85 m. Acima de 1,85 m, acima de 1,88 m, o atleta já pode pensar numa bicicleta tamanho 58. Se o cara tiver 1,90 m e poucos, talvez ele precise de uma bicicleta no tamanho 60, tá? Então, 50, 52, 54, a partir de 1,50 m, 10 centímetros de altura, 2 centímetros na medida do quadro. E, entretanto, quando a gente tem a construção, quando a gente está falando da geometria das bicicletas de triatlon, esse ângulo vai mudar um pouco, porque o ângulo do seat tube, ou melhor, a posição do seat tube, ela não é tão perpendicular enquanto a da road bike. Algumas bicicletas de triatlon vão ter um ângulo negativo, outras vão ter um ângulo positivo, então fica um pouquinho mais complicado. E a melhor alternativa para saber o tamanho certo dessa bicicleta de triatlon que você está pesquisando é pegar o nome da bike. Tá anunciada lá, Cervelo P3, Track Speed Concept, sei lá, banana de pijama. Você vai entrar, pegar o modelo, vai entrar no site do fabricante, vai procurar o modelo dessa bicicleta, vai olhar frame size ou frame geometry, geometria do quadro, e ali vai ter um range, né, uma faixa de tamanhos. Mas você pode também me chamar, me perguntar para a gente pensar juntos, fazer essa pesquisa aí. Mas então, primeiro, define o orçamento, depois define, né, busca pelo tamanho adequado de bicicleta, e a partir disso, o que vai influenciar, né, o preço e o custo-benefício dessa bicicleta vão ser os equipamentos complementares. E o principal equipamento determinante para o custo da bicicleta é o grupo. Quando a gente está falando de grupo, a gente está falando acerca do conjunto que vai dar suporte à estrutura da bicicleta para que ela produza o movimento. Então a gente está falando de pedais, pé de velas, correntes, freios, conjunto de marchas. Então, os grupos possuem, em suma, dois principais fabricantes de grupo. Nós temos a SRAM, uma marca americana, e temos a Shimano, uma marca japonesa. E a Shimano é o fabricante mais popular de peças e oferta mais abundante. Então, por isso, com frequência, os grupos, os componentes de grupo da Shimano vão ser mais acessíveis, mais baratos. A grande parte dos mecânicos está mais familiarizado a mexer. Existem N outros fabricantes de grupo, mas os principais serão esses dois, a SRAM e a Shimano. Então, para que, se é importante que a minha bicicleta tenha um custo de manutenção reduzido, é interessante eu optar por uma bicicleta da Shimano. Por mais que ela seja talvez um pouquinho mais cara do que uma bicicleta usada com o grupo SRAM, no médio e no longo prazo, conforme você for realizando a manutenção dessa bicicleta, com a Shimano você vai economizar sem dúvida alguma, tá? Até porque dentro da SRAM existe uma oferta menor de modelos de grupo. Então, dentro da Shimano existem mais modelos e às vezes eu consigo numa bicicleta que, por exemplo, Ultegra, que é um dos modelos top de linha, eu consigo usar peças de uma família inferior, porque elas são genéricas. Então, na Shimano você com certeza vai economizar menos. Para ter uma ideia de hierarquia, dos melhores, dos intermediários para cima na Shimano, a gente vai ter Tiagra, 105, Ultegra e Dura-Ace. Então, se você estiver procurando uma bicicleta de triatlon
tamanho 54 com grupo Tiagra, talvez você nem encontre. Agora uma Speed, grupo Shimano, modelo Tiagra, já é mais fácil e vai ser uma bicicleta mais barata. Normalmente, as bicicletas de triatlon com grupo Shimano, elas vão se apresentar 105 para cima. Então aí a gente começa a entender por que eu acabo tendo a necessidade de ter um orçamento maior para investir numa bicicleta de triatlon. Então, além ali do Tiagra, tem mais 3, 4 famílias, tem Claris, tem Sora, tem Turning, então tem N grupos abaixo ainda do que o grupo que costuma se apresentar nos modelos de entrada da bicicleta de triatlon. Então, resumindo aqui, vamos de novo. Bicicleta de triatlon ou bicicleta road. Primeira coisa, definir o orçamento, porque talvez o orçamento já vai limitar ali, talvez eu nem precise procurar por uma bicicleta de triatlon conforme o meu orçamento. Mas, defini o orçamento, pesquisei e encontrei o meu tamanho. Depois disso, eu vou pensar no grupo que aquela bicicleta que está anunciada ali está me oferecendo. E depois disso, eu preciso verificar os aspectos de procedência. Então, quem está anunciando essa bike tem nota fiscal é imprescindível para que vocês possam contratar o seguro dessa bike, ou então para que vocês possam fazer uma prova no Uruguai, na Argentina, na Europa, enfim. Para sair do país é muito tranquilo sair com qualquer bike. Agora, para voltar é imprescindível ter a nota fiscal. Ou, para fazer seguro dessa bicicleta, é imprescindível possuir a nota fiscal ou um atestado de procedência. Ainda assim, não é toda seguradora que vai aceitar um atestado de procedência aí com recibos e tudo mais. Então, a nota fiscal não tem erro. Então, é isso. Define a bicicleta, define o orçamento, porque ele pode mudar na escolha, influenciar na escolha da bicicleta. Tamanho da bicicleta. Grupo, né? E depois disso, vamos olhar onde que está essa bicicleta, qual a procedência, se ela possui nota fiscal, se ela está em um revendedor que tem procedência duvidosa. A gente vai encontrar algumas lojas aí acabaram ficando famosas ao longo do tempo porque elas vendem equipamentos OEM, Original Equipment Manufacturer, que é uma expressão que se originou da ideia de comprar uma réplica. Então, se diz que aquela bike OEM, ou aquela roda OEM, ou aquele guidão, enfim, aquela peça que tem a sigla OEM no anúncio, ela foi feita por uma empresa na China que também fornece para o fabricante original, né? Papo furado, isso aí. Então, fujam dos equipamentos OEM porque eles não têm uma procedência verificada. Tem muito mais chance de ser um equipamento falsificado do que ser realmente aquela empresa que vende para a marca famosa e que está fazendo um negócio paralelo na Shopee ou no AliExpress. Então, um ponto importante dentro dessa busca é desconfiar, né? Porque o valor das bikes, tal como dos carros, ele é muito bem regulado pelo mercado, né? Pela relação entre oferta e demanda. Então é muito difícil uma bicicleta que está custando na média de 30 mil em todos os lugares aparecer custando 20. Se ela está custando 20, ela está com algum problema, ela está com um grupo diferente, está com alguma roda diferente, não pode haver uma diferença técnica que justifica essa questão do preço, ou pode ser simplesmente uma falsificação, uma venda de caráter duvidoso, que talvez, né, você vai comprar uma bicicleta e vai receber uma caixa com tijolo em casa. Então tem que ficar de olho e desconfiar, né, dessas ofertas aí muito maravilhosas e sedutoras, tá bom? Então, recapitulando aqui para fechar o nosso vídeo, vou comprar uma bicicleta, definir road ou triathlon, definir o orçamento, porque ele pode influenciar no modelo de bicicleta que eu vou encontrar, o tamanho, o grupo e dar uma verificada em quem é que está oferecendo uma bike que se encaixa em todos esses critérios, ou então quando achar o anúncio de uma bike, aplicar todos esses critérios. Pô, tá custando quanto? Tá sendo vendida aonde? Tá sendo vendida em que estado? Tá sendo vendida com ou sem nota fiscal? Tá sendo vendida com qual grupo? Em qual tamanho? E se isso vai se adequar
ao momento em que eu estou. Tá certo? Espero ter ajudado e também complicado um pouco mais a questão, porque não é algo simples, né? É preço, tamanho e vamos lá, né? Então é uma escolha que deve ser bem pensada aí. Afinal, esse equipamento, se vocês optarem por fazer um 70.3, um Ironman, vocês vão ficar com a bunda em cima desse equipamento aí, no mínimo umas 6 horas por semana, né? Então tem que pensar direitinho aí no investimento que vocês vão fazer, tá certo?